aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e, como sempre, temos muitas coisas para comentarmos. E, gente, quero abrir o vídeo hoje comentando um pouco sobre ele, Jair Messias Bolsonaro, e mostrar toda a parcialidade da imprensa do Brasil, que segue tentando criar uma cortina de fumaça para ajudar o Dilma. E isso não é à toa. No segundo tema, vou mostrar mais algumas notas, mais algumas informações, mais alguns problemas que a turminha da Carreta Furacão está enfrentando neste momento para tentar fazer com que sua agenda do retrocesso avance no país, e eles não estão obtendo nenhum tipo de êxito. Então, talvez o caminho seja criticar Bolsonaro, colocar Bolsonaro nos holofotes, para ver se a turma para de criticar o Lula. Mas eu adianto, não tá dando certo. Eu acho que vocês até vão gostar de ouvir o que a imprensa tem para falar. Depois, os dois temas mais importantes do vídeo de hoje. As notícias foram se acumulando e tem muita coisa pra gente comentar. Primeiro, da agenda SG, agenda verde, por parte de alguns setores da política brasileira, não apenas a turma do governo Lula. Hoje falaremos da Marina, de ministros, mas também quero falar sobre senadores, Tabata Amaral, e mostrar algumas coisas sobre a ótica da direita. E depois, o último tema, falaremos ainda mais algumas coisas neste âmbito, e eu quero mostrar para vocês algumas coisas da direita, não só no Brasil, mas no mundo, e eu quero trazer uma discussão, que essa discussão, daqui a 6 meses, vai pautar o Brasil. Será? A gente vai ver, mas vamos começar o vídeo de hoje. E vejam só. A imprensa às vezes me faz ter que gravar esse tipo de vídeo aqui, porque eu fico de cara com a falta de assunto e a necessidade de tentar destruir o homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Gente, olha só essa manchete da Folha de São Paulo. E olha esses dois parágrafos, e eu já vou mudar e mostrar para vocês o outro lado, o verdadeiro outro lado, né? O Fábio Van Garten aí comentando sobre o caso. A Folha de São Paulo narra o seguinte: a Polícia Federal suspeita de desvio de dinheiro da presidência por meio de Mauro Cid e a pedido de Michele. Aí eu li essa manchete e eu falei, mas peraí, isso daí não tá parecendo uma matéria requentada, e que não é que tá requentada na primeira vez. Isso daqui parece que tá requentado pela segunda vez. O que você tá falando, Kim? Eu te explico. Se lembra lá atrás, no início do ano, quando a turma do Metrópolis soltou uma nota para falar exclusivo, né? A questão lá do Cid, do batalhão, que Bolsonaro fez uma nomeação na calada da noite. Eu, Rodrigo Rangel, fez uma matéria especial. E aí a gente fez um dossiê na época mostrando que quem deu essa informação pela primeira vez aí das suspeitas de pagamentos do Cid e da Michele foi a Folha de São Paulo, se não me engano foi setembro ou novembro do ano passado. E eu questionava: será que essa matéria do Metrópolis realmente é exclusiva ou estão requentando o assunto? E agora vem a Folha para requentar mais uma vez. Já deve estar estragado, vai dar até dor de barriga. Aí fala assim, ó, quero mostrar esses dois parágrafos. Em rede social, o ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Van Garten, afirmou neste sábado que não há nada de ilegal nas transações efetuadas. E eu vou mostrar esse tweet. Aí depois, a própria matéria fala assim, como a Folha mostrou à época. A própria matéria afirma que eles estão requentando o assunto que já tinha sido requentado. Vocês não estão vendo que tem algo meio estranho? Não é que você está batendo na mesma tecla, você está requentando uma notícia que já foi requentada. Já está chato. E isso num cenário onde o governo não consegue avançar. Então você não tem que olhar essa nota como apenas o ódio que a imprensa tem por Bolsonaro, o ódio que a imprensa tem perante a direita, perante valores, perante a família. Não. Aqui é a necessidade de criar uma cortina de fumaça para o Lula. Aí o Fábio Van Garten fala lá, ó, tema requentado. Até ficou meio cortado, mas dá para ler. Conforme já amplamente explicado, os pagamentos de fornecedores informais, pequenos prestadores de serviço, eram feitos em dinheiro a fim de proteger dados do presidente. Muitos sequer sabiam que o contratante tomador de serviço era a primeira-dama. E esse assunto aqui, a Folha de São Paulo já explicou lá atrás.
Vários dos pagamentos, às vezes pedia para alguém fazer para a pessoa que estava prestando serviço, estava vendendo alguma coisa, não soubesse que aquilo ali está vindo para Bolsonaro, está vindo para Michelle, até questão de segurança. Vamos pegar uma coisa bem simples de entender, comida. Tu já pensou o cara chega lá para pagar, aí lá no pagamento, tá lá, né, presidência da República, você é Bolsonaro, o cara cospe. Eita, eu sou petista, o petista vai lá e cospe no hambúrguer de Bolsonaro. Então assim, só para você entender o que é que teria por trás. Mas vamos olhar para os valores, que pode ser um grande problema. Seria bom e justo incluir na matéria os valores encontrados. Mas cadê Vanguard? Você não botou, só botou ali a nota. Cid e assessoras de Michelle falavam de pagamentos em dinheiro vivo. Aqui a nota não é a nota da Folha. Aqui é a nota do UOL, que foi quem requentou a nota. Aí você vê, o Vanguard postou isso daqui às 8 horas da manhã do dia 13. Aí a Folha soltou essa nota às 2 da tarde. Mas vamos continuar. Aí o Vanguard depois veio para falar sobre os valores. Que aí agora você vai ver. Agora Bolsonaro tem que cair. Ele já caiu, né? Mas a imprensa quer botar ele a todo custo lá, que ele é uma ameaça para a democracia. A expectativa: dinheiro público a pedido da dama, operado pelo ajudante de ordens. Essa era a expectativa. Qual é a realidade? A defesa do presidente Jair Bolsonaro, após a publicação da matéria do UOL, mergulhou nos autos o dia todo e constatou o que de fato suspeitava. O que foi que aconteceu, Vanguard? Matéria requentada: conversas de orientações republicanas, transferências para uma tia que desempenhava a função de babá, aproximadamente R$2.000 por mês, reembolso de despesas para uma amiga, aproximadamente R$3.300. No mais, o pior diálogo, olha, o pior, esse é o pior. Agora Bolsonaro tem motivos para se esconder debaixo da cama. Jair, o pior diálogo fala em depósito de R$80 para um salão. Será que era esse salão de Bolsonaro pintava o cabelo? R$30, que é a despesa da blusa da escola da filha. E do atraso de um boleto de um meio-irmão da dama, que tinha vários juros, no valor total de R$77. Rapaz, parem o Brasil. Parem o Brasil. A blusinha não deve ter sido, deve ser da Shine, né? Por R$30 tá muito barato. Não foi na Magazine Luiza. Todo o recurso vinha da conta pessoal do presidente. Essa também não teve êxito. Amanhã tem mais. Todo de uma narrativa diferente. Aí para você ver que isso não é aleatório. Não é aleatório. TV Cultura. Amara Patrícia Campos Melo. É impressionante como eles conseguem manter. No Jornal da Cultura, os convidados Patrícia Campos Melo e Gonzalo Vecina comentam sobre a investigação de uma série de transferências para custear despesas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Você vê que estão requentando com vontade, até a Patrícia Campos Melo está sendo convidada. O Renato até fala o seguinte: a TV Cultura continua sendo tudo, inclusive um veículo de comunicação da social-democracia, menos um instrumento de cultura. Inclusive, olha quem vai estar aqui hoje no Roda Viva: Aloysio Mercadante. Esse é o bigode que não é belo. Esse bigode aqui tá meio feio, viu? Tem que dar uma melhorada. Mas vamos continuar. Essa questão de Bolsonaro, gente, pra vocês verem, que você traz uma notícia, você fala, mas foi uma notícia qualquer. Será que vale a pena abordar sobre isso? Só que não foi a única notícia. Olha essa. Assessores de Bolsonaro, alvos da Polícia Federal, multiplicaram ganhos em idas aos Estados Unidos. Aí você fala, rapaz, não, agora Bolsonaro vai cair. Investigados embolsaram quase 400 mil entre o fim de dezembro e março passado. Vamos ler a nota. Talvez tenha algum crime, né? Agora vai escancarar o crime. O Vanguard fala o seguinte: a devida e justa remuneração por quem trabalha fora de sua base com clara previsão legal virou crime no Brasil? Será que o Vanguard está falando de diárias, que é o normal, qualquer funcionário público recebe quando viaja? Para que essa nova tentativa de constrangimento? Aí eu fui ver a própria matéria do UOL. Vamos ver se a manchete, o que tem na manchete, o que tem no texto. Tá ali, ó. Assessores de Bolsonaro, alvos da Polícia Federal, multiplicaram ganhos em viagens aos Estados Unidos. Aí você vai ver a nota. Assessores de Bolsonaro, alvos da operação da Polícia Federal. Ao todo, 4 assessores, ou 4 pessoas, investigados, embolsaram quase 400 mil em diárias. Ou seja, 4 pessoas, se divide por 4, vai dar o quê? 100 mil para cada uma, no intervalo que vai de dezembro, ali no final, até março, né? Ou seja, vamos dar 3 meses, 100 dias.
Mais do que o dobro do que ganham com essa verba durante o mandato. Os dados são do Portal da Transparência. Olha só. O crime de Bolsonaro está no Portal da Transparência, né? Acho que já tá começando a cair a narrativa. Aí você vai dar uma olhada na própria matéria do UOL. Um dos motivos da diferença é que no exterior as diárias são pagas em dólar. Ah, tá. Então o próprio UOL está falando que um dos motivos deles estarem ganhando mais dinheiro do que ganhava normal, né, ao longo do mandato, é porque a viagem foi para o exterior. O próprio UOL depois diz: o valor da diária em viagem no Brasil varia de 300 a 500 reais. E o próprio UOL continua explicando que já nas viagens ao exterior, a diária é calculada em dólar. Nos Estados Unidos vai de 350 dólares a 460 dólares. Eles colocaram a cotação atual, mas ali no final de dezembro, início de janeiro, o dólar ainda estava maior. Então ainda seria um pouquinho mais. Ou seja, as pessoas passaram lá basicamente 100 dias. A matéria até coloca, acho que dá um pouco menos, etc. Mas vamos botar ali o valor mais... Vamos botar um meio termo, R$2.000 por dia. Não está no valor que já está nas diárias. Mas talvez o crime está em pagar diária para essas pessoas. Eles não mereciam receber diárias. Pelas leis brasileiras, todo ex-presidente tem direito a 8 assessores para acompanhá-lo por toda a vida. O salário deles é bancado pelo governo federal. Ou seja, tem algum crime aqui? Não. Não tem crime. Aí você fala, pô, mas duas notícias? Será que vale a pena comentar sobre isso? Gente, tem alguns movimentos que não são aleatórios. Você vê uma convergência. É Folha de São Paulo, é o UOL, é a TV Cultura, todo mundo batendo na mesma tecla. E ainda fica assim, você vê que tá mais escancarado quando eles estão requentando a notícia pela segunda vez. Tá vendo que isso tá muito errado? E aí, calma. Olha essa. Olha essa. Mauro Cid recebeu mais de 1.400.000 em 4 anos com Bolsonaro. Agora não dá. 1.400.000, Cid. Cid. O que foi que você fez, Cid? A gente vai ver a gente vai ver essa matéria. Mas antes de entrar na matéria, vamos olhar o que o próprio Cláudio Dantas comentou nos comentários. Doutor Paulo Faria, que vocês devem conhecer, advogado, inclusive alguns parlamentares aí da direita, né? Pô, cara, seja honesto a fazer jornalismo. Foi isso que você aprendeu? 1.400.000, ou 1,4, em 4 anos, 48 meses, Cid recebeu por mês 29.166,66 centavos. É um valor alto. Mas quando você olha a alta cúpula do poder público, né, dos agentes estatais, e o Cid não é um soldado raso, o Cid era o General de Ordens, né, é o Coronel Cid, na verdade ele começou como major, depois virou o Coronel Cid, tanto que o Cid começa como major e no final do governo, devido ao seu cargo e pelas próprias prerrogativas, né, ele deveria assumir uma unidade. Ele assumiu aquele primeiro BAC e teve aquele imbróglio e acabou não assumindo. 29.166. Acho que o valor é totalmente compatível. Para alguém que veio aí, né, escola de oficiais, eu acho que é mais ou menos o que pela lei diz que o cara tem que receber. Isso que está fazendo é jornalismo. Sendo assim, aí o Paulo Faria, cita uma pessoa que eu não vou citar o nome, fala assim, ó, que desde 2017, 6 anos, recebeu em média mais de 2,5 milhões. E aí? Não sei, né? Aí o Cláudio Dantas responde assim, na próxima, leia a matéria. Mas você não tá vendo que você tá... A matéria não é constituída apenas do texto? E vamos assim, na boa, vamos lidar com a realidade? A realidade é que, grande parte do tempo, a manchete é o limite do debate público, das pessoas comuns. Então, é uma manchete tendenciosa, é uma manchete que sai, nesse exato momento, olha todo o esforço de diversos setores da imprensa, inclusive a Jovem Pan, para criar problema onde não existe. Depois aparece um cara ali, ó, César Almeida. Mas o título da matéria é sensacionalista.
Visto que a maioria dos leitores só lê o título, vocês deveriam fazer de uma forma a não levar a este entendimento, visto que vocês sabem que não é verdade. Gente, a matéria só está relatando o salário normal que um cara recebe, um cara que estava como major, termina o governo como coronel, um cara que a própria imprensa brasileira, a Folha de São Paulo, e inclusive eu relatei essa notícia, tá em um dos atlas, não sei se... Acho que tá no Atlas de Janeiro, que é quando comento do caso do Cid, a própria Folha de São Paulo dá destaque ao currículo sensacional do Cid. Ele não chegou onde ele chegou porque Bolsonaro gosta dele. É um cara extremamente esforçado. Você pode não gostar dele, você pode achar que as ideias que ele defende não são as suas, mas tecnicamente ele cumpriu com os requisitos para chegar aonde ele chegou. Aí a nota fala, não, nos 4 anos de governo Bolsonaro, o Cid fez tanta viagem, recebeu tanto. Ele era assessor direto de Bolsonaro. Era ajudante de ordens. Não, que ele foi pra lá, foi pra cá, recebeu aquilo outro. Cid recebeu seu primeiro salário como ajudante de ordens, o valor bruto de 19.500, sem incluir férias, gratificações e verbas indenizatórias. Ao longo dos 4 anos seguintes, o salário sofreu ao menos 6 reajustes, terminando 2022 em 26,2 mil, porque não fala também que ele teve progressão na carreira. Um aumento de 25% em relação ao pagamento no início da função. Já na remuneração civil, o valor mensal depositado foi bem mais baixo, de R$ 1.700 ao longo dos 4 anos. É dureza. É dureza. Se você olha a nota dessa sozinha, você acha que não, é só a imprensa pegando o pé. Mas quando você vai colocando em sequência e você olha o cenário político, olha o que o Brasil está vivendo, você vê que tem um a mais. É aquela necessidade de tentar passar o pano pro Lula. E para encerrar, e aqui eu deixo de sugestão a vocês que me assistem e trabalham aí nos jornais, inclusive nos grandes jornais da direita. Eu não vou falar o nome porque vocês também não me dão moral. Mas eu sei que vocês assistem meu vídeo diário para fazer aquele compilado, já começar a soltar aquelas primeiras notas do dia. Vou dar uma sugestão para vocês. Coloquem assim, ó. Rede Globo defende Bolsonaro. E aí bota assim no texto. Lauro Jardim sai, para a surpresa da nação, Lauro Jardim sai em defesa de Bolsonaro falando que enquanto o problema de Bolsonaro é o Cid e Anderson Torres, o equivalente da era Lula é o José Disseu e o Delúbio Soares. Porque para mim isso aqui é um elogio. O Lauro Jardim fala que o Cid e o Torres são uma espécie de Disseu e Delúbio Soares do bolsonarismo. Uai, que bom, né? Foi quando o Anderson Torres fez? Tava de férias nos Estados Unidos. Não, mas encontraram um papel na casa dele. É, beleza. E ele roubou? Fez alguma coisa? Vamos parar pra ver, né? Mas eu acho que o caso do Disseu do Lobo Soares é bem pior. E o Cid aí? Não, tem a história aí, né? Do cartão. Rapaz, o cartão falsificado de Bolsonaro. Pô, que bom, né? Que bom que os problemas palacianos do governo Bolsonaro estão nesse sentido. Porque a era Disseu e Delúbio Soares, o negócio era mais pesado. Assim como os petistas foram presos e guardam segredos explosivos do seu chefe. Tipo o quê? Bolsonaro passa leite condensado dos dois lados do pão, não segue as recomendações médicas, toma Coca-Cola. 4 anos inventando história. Aí depois fala assim, né? E uma nota que é para dar ares que existe um grande crime. Falou que o Disseu e o Delúbio se calaram, não delataram. Quanto à dupla Cid e Anderson, ninguém sabe ainda se ficarão realmente de bico fechado. Olha, a turma tá batendo essa tecla, tá batendo essa tecla. Mostrei até no vídeo, acho que foi de anteontem, o Ricardo Noblar no dia 8 de maio. 8 agora. Soltou a nota falando, ó, se o Anderson Torres não cantar, vai ficar preso por muito tempo. Já tá solto. É o ódio da imprensa e a necessidade de criar uma cortina de fumaça, porque a vida do Lula não está fácil. Vamos falar dele. Presidencialismo de comercialização. Brasília virou um grande comércio, Dilma? Não faça isso. O Estadão em mais um editorial escancara o que está acontecendo. E aí imagina toda a turma social-democrata, mercado financeiro lendo isso, falando, Dilma, o que é que você está fazendo, Dilma? Meu Deus, nossa democracia é uma violência aos princípios da publicidade, da impessoalidade, da eficiência. Só quem vota com o governo é beneficiado e os municípios sem padrão no Congresso são punidos, além de distorcerem a competição eleitoral e a representação democrática. Os recursos não são mal distribuídos, não só são mal distribuídos, como repassados abaixo do radar. E
abre margem à corrupção. Há muitos indícios de gastos superfaturados. Mas isso no Estadão, né? Se você for assistir a Rede Globo, não é orçamento secreto, estamos falando da emenda parlamentar deliciosa, do bem. Aí o Estadão continua falando, nas eleições, Lula disse que o orçamento secreto foi o maior esquema de corrupção da história e, numa tacada, sua reciclagem expõe a hipocrisia do chefão petista e deita por terra 2 mitos sobre ele. Isso aqui é importante. 2 mitos caíram por terra. O Estadão está afirmando isso com todas as letras. Primeiro, o de grande articulador. E eu acho que a gente está nesse momento de virada. Assim, a máscara caiu. Essas 2 últimas votações do Marco do Saneamento e... Assim, ó. O do Marco do Saneamento e a outra. A outra que o governo perdeu. Putz, agora foi na minha mente, eu falei ontem. Mas enfim, e teve lá outra. Fora a questão das fake news, né, que pediram para tirar de pauta. O grande articulador e o líder da Frente Ampla Democrática. Caiu as 2. Não adianta mais tentar insistir nessa tese. O rei está nu e agora a imprensa está falando. Olha aí, ó. O Lula não tem articulação, não tem frente ampla. Acabou. A lua de mel acabou em 5 meses. Do grande líder supremo da democracia, 5 meses, não existe mais nenhum amor no ar. Só com a Rede Globo. Fosse um sincero, um articulador competente, Lula reconheceria que a margem de votos nada ampla que lhe deu a vitória sinaliza menos um endosso ao programa petista que o receio de um novo mandato de Bolsonaro. Tanto que os partidos de sua base eleitoral conquistaram um pouco mais de 130 cadeiras na Câmara. Uma articulação republicana implicaria fazer concessões e negociar projetos com a maioria conservadora no Congresso, distribuindo condizentemente o poder. Lula não vai fazer isso. Lula, porém, concentrou o núcleo do poder no PT. E aqui eu sou sincero para vocês em falar que eu não sei se o Lula concentrou ou se o PT tomou para si. Obviamente o Lula adora o PT. É o seu legado, é o seu partido. Agora o apetite insaciável do PT por cargos também está causando problemas para o Lula. Acreditando que garantiria a governabilidade, mercadejando cargos de segundo escalão nos planos dos ministérios. Eu não acho que ele esperava isso, não. Eu acho que ele perdeu a batalha para o próprio PT. Mas justamente os poderes orçamentários acumulados pelo parlamento tiraram poder dos ministérios, que hoje são uma desvalorizada moeda de troca, longe de matizar seu voluntarismo ideológico e negociar conteúdos programáticos. Lula tenta enfiar a goela abaixo do Congresso as ideias fixas e retrógradas do PT, revertendo decisões do parlamento, como o Marco do Saneamento, a privatização da Eletrobras, à base de decretos e ações judiciais. A retaliação veio a galope e o custo da governabilidade aumentou. Esse final é bem importante. O custo aumentou. Se o Lula quisesse avançar com sua agenda 1 mês atrás, é uma coisa. Agora, não é por causa de suas falas, não é por causa disso. É porque, querendo ou não, e eu achei que todo mundo, até quem bate na tecla, falou, não, o governo tá fraco, o governo tá derretendo, o governo não vai para frente, a carreta furacão. Mesmo quem falava isso tinha aquela dúvida. Será mesmo que tá desorganizado desse jeito? Será mesmo que o Lula tá errando de forma de princípio, assim, de coisa de principiante? Será? E agora tá claro. Agora a turma do Centrão, né, os setores mais velhos estão vendo, bicho, a gente pode governar o país sem o Lula. Vamos tocar o barco aqui entre a gente. Vamos tocar o terror, deixa o Lula chorando. E vamos tocar o barco. E eles meio que estão fazendo isso. Então se o Lula agora quiser montar a base, vai ficar um pouco mais caro, porque a turma percebeu que o passe dele tá muito mais barato. Que ele não é aquele grande jogador que ele vendia. Nesse meio tempo, o Merval Pereira escreveu um texto que é interessante por algumas razões, principalmente quando ele fala sobre Bolsonaro e explica, deixa claro, explícito, por que a Rede Globo odeia Bolsonaro. E é uma questão, assim, meio óbvia, mas a gente vai chegar lá. O Merval Pereira ontem escreveu o seguinte: Lula enfesado. Lula deveria apaziguar os ânimos para que o país possa recuperar sua energia consumida há anos nessa disputa de nós contra eles. Qual o papel da Rede Globo em toda a história do Brasil? Moldar a mente da sociedade.
É o que a Globo sempre quis fazer, para levar o Brasil numa determinada direção. E Bolsonaro era um problema. E eles achavam que Lula seria uma solução. Lula até pode ser porque tirou Bolsonaro, né? Daquele jeito. Porém, o Lula está seguindo por alguns caminhos que talvez até, né, possa vir algo pior do que Bolsonaro. Porque não é só... Bolsonaro não é Bolsonaro sozinho, né? É todo esse movimento que ele lidera. Aí o Merval Pereira fala: o desassombro com que o Lula se referiu aos organizadores do AgriShow de Ribeirão Preto como fascistas e maus caráteres, meu amigo, é um demonstrativo do seu estado de espírito, enfesado, agressivo e ressentido com as elites. Isso não é bom, viu? E permite que seja chamado de senil, como fez um vereador da região. Sua sorte é que o governo Bolsonaro foi tão desastroso que até conseguiu encobrir êxitos que agora aparecem. O Merval Pereira está falando que o governo Bolsonaro teve êxitos, mas que só apareceram agora. Tipo o marco do saneamento, né? Que vocês estão vendo aí que não tem como não falar dele. Aí o Merval Pereira fala o seguinte, né? Para desespero do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, que faz impulsionamentos em massa pelo WhatsApp para divulgar alguns feitos que ficaram encobertos pela oratória golpista vulgar de seu chefe. Não foi por causa disso. Foi porque a Rede Globo passava o tempo todo atacando o governo. Não só a Globo, como todos os veículos de imprensa não noticiavam nada, não divulgavam nada. Mesmo todos os dias, todas as redes sociais de Bolsonaro só tinham mensagens protocolares. Vez ou outra assim, no máximo, uma ironiazinha com sarcasmo. Sarcasmo só. Bolsonaro não ficava comentando sobre tudo. Bolsonaro não ficava atacando pessoas na sua conta pessoal. Então ele falou assim, não, presidente da República, estamos aqui, ó, estamos entregando titulação de terra, ó, estamos aqui numa viagem no Rio Grande do Norte, mais uma etapa aqui da transposição de São Francisco, ó, estamos aqui no Pará, estamos entregando essa ponte. Era esse tipo de publicação, o tempo todo mostrando os feitos do governo. A imprensa nunca deu ouvidos. Nunca deu ouvidos. Aí vem com essa balela, o tom golpista, Merval Pereira é um palhaço. Compre um nariz, passe um implogós na sua cara e vá apresentar a Globo News. Você é um palhaço, Merval. Aí ele continua. Como Guedes aceitou permanecer no governo até o fim, avalizando com seu silêncio os desvios éticos e legais de Bolsonaro, não conseguiu usufruir de alguns sucessos inequívocos. O governo Bolsonaro teve créditos inequívocos, né? Sucessos inequívocos. Como o quê? Redução da desigualdade. Meu Deus, Bolsonaro reduziu a pobreza. Jair Messias Bolsonaro, Merval Pereira está reconhecendo. Mais uma matéria aí para vocês, ó. Solta aí. Merval Pereira do Globo diz que Bolsonaro teve sucessos inequívocos como redução da desigualdade, crescimento do emprego, uma política fiscal que visava o equilíbrio. O que está acontecendo com a Rede Globo? Estão em busca de mais verbas de publicidade da Globo? Interrogação. Pode até fazer uma análise em cima. Sugestão de matéria. Mesmo que o presidente Bolsonaro tenha quebrado várias vezes o teto de gasto com objetivos eleitorais. Sério? Por quê? Por causa da gasolina. O mundo inteiro criando medidas para baratear o preço da energia. Principalmente em 2022, que foi quando Bolsonaro tomou essas medidas. O mundo inteiro. Estados Unidos tomou, Europa tomou, Austrália tomou, Ásia tomou. Mas só Bolsonaro foi por questão eleitoral. Todos os outros países fizeram pelo bem da nação. Merval, pinte sua cara de branco que você é um palhaço. A falha de Guedes foi não ter exteriorizado uma desaprovação. Preferiu se manter fiel ao governo. Guedes jamais seria ministro se não fosse Bolsonaro. Ele podia continuar. Era só Lula chamar. Nunca foi. Temer foi presidente, nunca chamou o Guedes. Era só chamar. Nunca chamou. O crédito. Merval você tem que aceitar. Vai para Bolsonaro. Roberto Campos Neto teve mais sorte com a aprovação em 2021 da independência do Banco Central. Pôde assim aumentar os juros em plena campanha eleitoral sem sofrer pressão do presidente da República, que o havia nomeado. Não. Tem nada a ver. Ele poderia estar sofrendo pressão mesmo sendo independente, porque é isso que o Lula está fazendo agora.
O Merval Pereira diz, ó, não se ouviu do então candidato da oposição, hoje presidente Lula, um pio contra o aumento dos juros naquela ocasião, diferente do que faz hoje. Ou seja, o presidente pode fazer pressão. Lula tá fazendo agora. Bolsonaro não fez porque Bolsonaro respeita as instituições. Só que aqui você tem que entender o problema. Esse é o problema. E esse é o motivo que, se Bolsonaro se tornar inelegível, a Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo, vai todo mundo pular do barco do Lula de vez para apoiar o Alckmin ou qualquer outro social-democrata que vai ser tão ruim quanto para o Brasil. Se não for pior. Porque o Lula, pelo menos, as pessoas estão vendo o rumo do Brasil. Com o Alckmin, então achar que tá na normalidade. Porque ele não vai ficar falando as mesmas besteiras que o Lula fala. Você viu, o que Bolsonaro fez de grave foi desmoralizar as instituições nacionais. Governar com o objetivo de golpear a democracia. Tradução. O grande problema de Bolsonaro é porque ele tirou o véu da imprensa. Esse é o problema. A Rede Globo trabalha desde a década de 70, 80, moldando o imaginário popular, tentando direcionar a sociedade para um caminho sobre o que é certo, sobre o que é errado, e vem se intensificando e muito nos últimos anos, tanto que a Fátima Bernardes concedeu entrevista onde ela disse que uma das razões que fez ela sair do Jornal Nacional foi porque ali, meio que no vídeo de 2006, começou a ter uma mudança intensa no editorial do jornal. Bolsonaro, o grande problema é, ele mostrou, gente, tá tudo errado. Esse estado das coisas está tudo errado. E cada vez que Bolsonaro falava mais uma coisa, mostrava uma coisa, e cada mês, novo mês de governo, mais e mais pessoas viam que, cara, tem algo errado acontecendo. Então, Lula foi a solução que encontraram, mas está sendo um problema. Porque esse véu, ele tá difícil de voltar, porque o Lula não está ajudando. Aí o Merval Pereira diz, ó, seria preciso que Lula colaborasse para o apaziguamento dos ânimos. Lula, para de atacar todo mundo, o cara tá ruim, está atrapalhando, para de atacar o agro, para de atacar o ACM Neto, para de atacar a União Brasil, para de atacar deputados, para de atacar senadores. Para que o país possa recuperar sua energia consumida há anos nessa disputa de nós contra eles. É o discurso único. E o Lula está atrapalhando, está dando munição constante para a oposição. Aí vem a Mônica Bergamo. Lula está ansioso e triste, com dificuldades para governar. Ele não consegue. A máscara caiu de vez. A máscara caiu de vez. Auxiliares e ministros que despacham com frequência com Lula dizem que os momentos em que ele deixa transparecer maior decepção são aqueles em que percebe as diversas limitações que tem para fazer valer a sua vontade. Hoje, maiores do que em seus 2 mandatos. O cara tá perdido. A Mônica Bergamo depois diz, ó, nem mesmo a escolha do próximo ministro, uma corte, tem sido um passeio como foi em governos anteriores. E aí tem um paradoxo. Lula estaria, de acordo com assessores próximos, vivendo um paradoxo. Ele se elegeu com ambições maiores do que ele tinha em mandatos anteriores e determinado desta vez não fazer tantas concessões como as que teve que fazer anteriormente para governar. Porém, ele tem hoje muito menos poder. As aflições de trabalho contrastam com seu momento pessoal, de felicidade, em que, como se diz, está cada vez mais apaixonado pela mulher, a primeira-dama. O cara tá perdido no próprio ego. E 2024 já tá aí na porta. Aí você vê, olha a força do desgoverno. A desesperança de um deputado da esquerda em afrouxar o arcabouço fiscal. Mesmo contrariado, um dos mais destacados deputados da esquerda já não tem mais esperanças de que sua turma possa afrouxar o projeto do governo do arcabouço fiscal, dada a força da direita no Congresso. Ou seja, a força do centrão, né? Que é o que a Globo chama de direita. Se o texto final do arcabouço que será votado for exatamente o que o Haddad fez, já é o melhor dos mundos. É o que a esquerda tá falando. Cara, se vindo do Haddad já tá bom. Por quê? Porque o PP tá tratorando. O PP sequestrou a pauta econômica do governo na luz do dia e o Lula não consegue fazer nada. Proposta para criar Guarda Nacional cria racha no governo. Aí você vê, olha o tom da imprensa dos últimos dias. Cara, tem que pacificar, tem que apaziguar, vamos voltar na normalidade, pô, tá ruim. Esse clima tá ruim no país, tá levando um caminho, polarização, e polarização, entenda, cada vez mais tem uma parcela da sociedade que está insatisfeita com tudo que está acontecendo. É a direita. E a turma não tá voltando, né,
pro cercadinho, pro curralzinho da imprensa. Gente, tá ruim. Vamos tentar dar uma disfarçada. Mas o governo segue na sua sanha autoritária. Você viu? Quer criar, no final do dia, isso daqui vai ser muito similar a uma guarda bolivariana. É uma ideia que é tão maluca que nem, não é unanimidade nem no governo. As Forças Armadas, cujo papel seria necessariamente esvaziado por essa proposta, são contra a ideia. O Múcio tem dito a interlocutores que a proposta é uma solução equivocada para a falta de confiança do governo nos militares, que deveria ser restabelecida. Para ele, criar um guarda nacional é fugir do problema e criar um conflito de competência com os militares. Flávio Dino parece que já está em campanha até, né? Ele parece muito mais preocupado em elevar a sua imagem pessoal perante a população, né? A bolha da esquerda, do que realmente tomar medidas como um ministro de Estado, bater os grandes e graves problemas da segurança pública no Brasil. E quem vai pagar o preço é o governo. A falta de interlocução do líder do governo com ministros de Lula. Olha isso daqui. José Guimarães, líder do governo na Câmara, petista, foi procurado aí para intermediar uma audiência com outro petista, o Rui Costa. Olha o nível de confusão do governo. O líder do governo na Câmara se prontificou para agendar a conversa, ligou e nada. Sem resposta. O colega procurou o ministro da Esplanada para pedir ajuda. O líder do governo na Câmara sequer consegue ser atendido pelo Rui Costa. Uma ligação telefônica. Aí solta nota. Também sobre José Guimarães na Veja. A artilharia contra o líder do governo na Câmara. Guimarães tem a função de fazer a ponte entre o Planalto e os deputados, mas parlamentares reclamam que o petista não tem sido capaz de manter a relação afinada. Em críticas diversas, dizem que o deputado está ultrapassado, só consegue conversar com o PT e não tem credibilidade para tocar as negociações sobre a liberação de cargos e emendas. Cara, tenta resolver com tudo, não resolve nada. Depende do Padilha, depende do Rui Costa, só fala com o PT. É inútil. Na prática, defender a mudança no posto por um nome que não seja do partido da Presidência da República. Estão tomando, assim, a luz do dia, na frente de todo mundo. Estão pedindo, ó, queremos a liderança do governo na Câmara. Quem sustenta esse castelo de areia ainda é a Rede Globo. Não é nada bom clima para Juscelino Filho. Aquelas notícias que já começam a dar assim, alguns sinais de reforma ministerial. Mini reforma, quem sabe? A ausência de Juscelino Filho no debate das fake news, sendo ele o ministro das Comunicações, é a maior evidência, diz um auxiliar de Lula, de que o colega de ministério está para rodar. Além dele, podemos também ter uma dança das cadeiras, seja aqui de nome ou de partido. Sai um partido, entra outro na base do amor do Lula. Talvez o Marcos Pereira do Republicanos finalmente vai conseguir um ministério para chamar de seu. União Brasil admite liberar Danila do Vaguinho, ministra do Turismo. E liberar para qual partido? O Republicanos, do Marcos Pereira. União Brasil disse que queria manter o ministério. A Daniela falou que quer também. O Marcos Pereira eu acho que fica feliz se ela tiver. Vamos observar os próximos capítulos. Mas a base cada dia pior, tá? Essa base não está firme. Avançando aqui, vejam só. Saiu agora de manhã, cedinho, 5 da manhã, essa é do Estadão, falando dos nossos senadores, mais especificamente do Eduardo Braga. O Eduardo Braga, cotado inclusive para ser o relator da CPMI, dia 8, que você vê também que subiu no telhado, né? Ninguém tá falando dela. Será que ela sai? Não sei, essa semana. Você vê que a movimentação do governo é via de... se não sair, tá de boa também. Mas o senador quer que a MP do Minha Casa Minha Vida incentive o uso de fontes de energia renovável. Assim, nada contra, mas no Brasil, no momento atual, economia indo pro abismo, pessoas vendo o desemprego bater na porta, ninguém sabe do dia de amanhã.
Será que o principal objetivo, né, e os incentivos neste momento deveriam girar em torno de energia renovável, sendo que o Brasil já é um exemplo para o mundo em sua assim, em termos de matriz energética, sendo de mais de 90% energias renováveis? Será que esse é o grande foco? Será que o foco não deveria ser conceder mais facilidade na hora de conseguir uma casa? Será que não deveria ser esse o foco? Qual é? Essa vai ser a resposta. A pergunta que já é resposta. Qual é o projeto de nação que eles querem para o Brasil? Essa palavra, em 6 meses, ela vai popularizar. E eu sei que vocês vão me ajudar nisso. Precisamos discutir um projeto de nação. Eu acho que vocês estão muito mais preocupados, enquanto nação, que os nossos irmãos brasileiros, nossos compatriotas, tenham uma casa, tenham um teto, um lugar para suas famílias estarem seguras. Um local para as famílias, no final da noite, ter para onde voltar e poder recomeçar no dia seguinte, se elas não vencerem no dia de hoje. Eu acho que esse é um dos pontos do nosso projeto de nação. Não é isso aqui. Continuando. No mesmo âmbito, a Veja fala que crise ambiental levará metade do planeta a novas zonas climáticas até 2100. Gente, 2100. Estamos em 2023. A situação do pobre, às vezes, o pobre está preocupado, e isso às vezes é duro de entender para quem não está na mesma situação. Isso realmente é duro. O cara, não vou falar do pobre, o super lascado, mas o pobre que ainda tá indo. A preocupação dele, às vezes, é comprar comida e pagar o aluguel. E muitas vezes ele se endivida, não porque tá comprando besteira, tem de novo, não, viajando, não. Porque ele tá pegando dinheiro agora porque faltou uma coisa, ele às vezes faz bico, esse mês não deu para fechar, às vezes teve uma emergência médica, ele precisou pegar um empréstimozinho, fazer uma coisa, outro tá devendo pro vizinho para comprar comida. Essa é a preocupação do cara. Tu quer que esse cara que tá vendo a geladeira vazia, tu quer que esse cara esteja preocupado com 2100? É esse o projeto de nação da turma da esquerda? Aí vem a Tabata, essa turma que se preocupa com o social, né? Mais um estudo que demonstra a urgência. Estamos em 2100, estamos em 2023, daqui a 77 anos. Mais um estudo que demonstra a urgência, tem 77 anos, de políticas de combate aos efeitos das mudanças climáticas. Termopele, contribuição, diretrizes, olha, cidades preparadas para enfrentar essas mudanças. Pessoal, no nosso projeto de nação, precisamos incentivar, primeiro, resolver. O que é mais urgente? Segurança pública, falta de esgoto, falta de infraestrutura básica, que seja... Rapaz, energia de qualidade para não ficar caindo, tendo queda de luz, equipamento eletrônico queimando o tempo todo, mais hospitais, mais postos de saúde, melhores rodovias, estradas, casas. Qual é o nosso projeto de nação? Esse aqui? Aí eu quero mostrar para vocês uma bela thread do senhor Carlos Bolsonaro. Sou até suspeito para comentar, porque gosto muito do Carlos Bolsonaro, mesmo sem nunca tendo conhecido ele, nunca na minha vida. O Carlos escreveu o seguinte: SG, hoje votei contrário ao PL 1153 de 2022 do prefeito do Rio, que concede benefício fiscal a empresas que se instalem na cidade para negociar créditos de carbono. Qual é o nosso projeto de nação? Ajudar os micro e pequenos empresários, que são quem geram a maior quantidade de empregos e faz nossa economia avançar, ou é dar benefício para crédito de carbono? Embora defenda reduções, isenções e benefícios fiscais, sempre a questão concernente a esta proposta é outra. Quais as consequências da introdução de políticas de redução de emissões de carbono no Rio de Janeiro para os negócios em geral, especialmente para os pequenos e médios? Tecnologias de redução de emissões são caras, envolvendo em geral grande capacidade de capital, coisas que só grandes empreendedores conseguem arcar. Mas foi no alvo.
Já temos a instituição, via decreto, de um distrito de baixa emissão de carbono, uma experimentação de 35 mil metros quadrados no centro do Rio de Janeiro, que causará problemas ao ir e vir das pessoas, a logística dos comércios locais, custos relativos à adequação, etc. E esse é um problema que a população sente na pele de verdade. Quer saber como sente? Eu vou te dar um exemplo, que todo brasileiro já passou. Você saía do ponto A para o ponto B, fazia parte de sua rotina. No meio do percurso, no meio do tempo, apareceu uma obra. Seja duplicar a pista, seja fazer uma ponte, seja tapar um buraco. Meu amigo, eu sei que você lembra desse dia, porque ficou uma porcaria, ficou um caos. Você estava gastando 20 minutos a mais, 30 minutos a mais, 1 hora a mais do seu dia no trânsito travado. Então, essas questões, elas já não estão mais assim, no âmbito muito distante, que povo vai dificultar o meio de negócio. Não, o povo já está sentindo na pele. Já são ideias que as pessoas estão sofrendo diariamente com elas. Aí o Carlos continua. O que o prefeito está tentando fazer? Estrangular os pequenos negócios? Perguntando. A loja do seu Zé, que funciona há anos no centro, mas que não pode despender dinheiro na instalação de filtros especiais, vai acontecer o quê, né? Um dos grandes comerciantes do mercado de crédito de carbono, ex-candidato à presidência dos Estados Unidos, o Al Gore, ele é pródigo na compra de propriedades à beira-mar. O mesmo mar que em 2009 ele falou que ia subir desenfreadamente e ia alagar tudo em 2014. E ele continua comprando. Aí ele fala sobre a proporção de dióxido de carbono na atmosfera e fala assim, ó, aí fica a pergunta, somando todas essas informações, a coisa tem por fim beneficiar os grandes empreendimentos, os grandes monopólios comerciais? Tentamos protocolar a emenda ao PL buscando preservar os pequenos e médios comerciantes, protegê-los de qualquer regramento com base em crédito de carbono e reduções de emissões em geral, mas não obtivemos sucesso. Apenas 4 assinaturas de 17 necessárias ao protocolo da emenda. Vamos ao óbvio. A Prefeitura do Rio é adepta do SG de forma entusiástica. Qual o futuro do Rio? Contratar cotas de pessoas em função da cor do cabelo? O S do ESG está condicionante, está no PL 671/2021, que pretende condicionar o Uber e outras plataformas parecidas. Só produzir se o que for produzido não produzir carbono algum? Um gás traço que não esquenta o planeta, como divulga as narrativas? E por fim ele fala, vamos acordar para o óbvio. O SG não é a moda empresarial, boa praça, que os especialistas de sapatênis pregam. O SG é o fim dos pequenos e médios empreendimentos e o início dos gigamonopólios. O Carlos Bolsonaro resumiu o que é SG em 4 linhas. Vamos continuar, que vai ficar mais interessante. Olha a preocupação das coisas. A mesma turma que diz que o meio ambiente, as árvores, os planetas, meu Deus. A LERJ aprova a lei que exige cardápio impresso e proíbe uso exclusivo do QR Code. E as árvores, e a tinta, e o material físico, etc. Né? O mundo... Então, você está vendo como a coisa não faz nenhum sentido no final do dia? Qual é o projeto de nação que querem para o Brasil? Falam tanto, não tem que começar a discutir ideias. Então vamos lá. Qual é o projeto de nação? A gente vai puxar isso. A imprensa fica nessas maluquices, querendo cortina de fumaça pro Lula, só falando maluquice contra Bolsonaro. A gente vai puxar esse barco. Chegaremos no Rio de 4 daqui a 6 meses. A direita será conhecida, ou vai pelo menos começar a discutir assim. A turma que tá de fora vai olhar, aquela turma ali está discutindo um projeto de país. O Lula está destruindo. Aquela turma está discutindo um projeto de país. Muito além de mostrar a hipocrisia da imprensa, da esquerda, eles também estão discutindo um projeto de país. Assim como o SG foi um tema que hoje, se você fala, muita gente já entende um pouquinho e tem comentário todo dia. E isso não foi por minha causa. Foi por nossa causa. Eu falei, nos primeiros dias, eu falei, gente, qualquer dia vai ter um doce do SG. Mas vamos começar. Eu falava uma coisa, se é uma nota interessante, eu trazia. Daqui a pouco eu vi alguém no Twitter comentando algo interessante, trazia em vídeo. E a gente junto, todo mundo junto e misturado, junto e misturado, junto e misturado. Vez outra vez os comentários, achava engraçado. Eu vi alguma pessoa, qualquer, postando que era SG. Aí chegava alguém nos comentários. Vocês poderiam me explicar o que é SG? Rapaz, apareceu 3, 4 pessoas
colocando notícia, falando, bicho, é isso aqui, ó, é aquilo outro, pá, olha o que tá acontecendo, olha esse exemplo, olha o que a esquerda tá fazendo, olha isso aqui. E aí você vê o papel do ser humano comum naquela comunicação homem a homem, homem a homem, homem a homem, aquela mesma que elegeu Jair Messias Bolsonaro em 2018 e garantiu quase 60 milhões de votos para ele em 2022, mesmo contra 4 anos de ataque incessante da imprensa. Vocês vão vencer, a gente vai vencer de novo. Não aceito perder esperança no nosso Brasil. Eu não aceito. Sou teimoso. Olha isso daqui agora. FUNAI alerta para impacto da ferrogrão em terra indígena. Gente, qual é o projeto de nação que queremos para o nosso país? Não é que tinha uma terra indígena, aí veio o engenheiro malvado, falou, então eu vou botar pro trem passar em cima da oca. Vamos atropelar essa oca. Eu vou tirar o índio da oca, o índio vai parar, não vai... Vou derrubar tua rede. Não, não foi assim. A FUNAI reconheceu agora a terra indígena, sei nem como se pronuncia, né, do povo Munduruku, no final de abril. Localizada na região de Itaituba, no Pará, era uma das primeiras terras a serem reconhecidas após um hiato de 5 anos de delimitações. A identificação do território é o primeiro passo da demarcação. Apesar do momento festivo, a própria FUNAI aponta em despacho assinado pela presidente, né, a Joênia Wapichana, que existe perigos no caminho. A terra recém-reconhecida pode receber os trilhos da ferrogrão e sofrer impactos negativos. Pessoal, o projeto da ferrogrão já existia, já tá aí, tá uma dificuldade de tirar do papel, porque os ambientalistas não deixam. A ferrogrão, que é a via para deslanchar com o nosso agronegócio. E aí, deixa eu ver isso aqui, ó. Escreveu Joênia. Cabe destacar ainda 2 impedimentos que, se implantados, vão impactar a terra indígena. A ferrovia EF-170, mais conhecida como ferrogrão, e a instalação portuária de interesse da empresa Chibatão Navegação e Comércio no distrito de Mirituba. A ferrogrão prende uma ferrovia de 933 quilômetros que ligará Sinop, no Mato Grosso, até Miritituba, no Pará, para o transporte de grãos produzidos no Centro-Oeste. Qual é o nosso projeto de nação? Já tinha um projeto, agora não vai ter mais, porque agora, em abril, mês passado, reconheceu a terra indígena. E a terra indígena está ameaçada, a oca está ameaçada pela ferrogrão. Uma terra indígena que você tem que ser quilômetros de distância, de lá para cá você perde de vista. Nem com binóculo você enxerga de lado a lado. Aí um trenzinho ali que vai passar numa região que eu duvido que o trem pare. Aí agora não vai. Qual é o projeto de nação que queremos para o nosso país? Ele não vai se desenvolver sozinho. Aí você vê. Marina Silva entra em confronto com o ministro para barrar a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Silveira, que é até do PSD, ministro de Minas e Energia, disse que avaliações técnicas do ministério indicam ser possível o desenvolvimento sustentável na foz do Amazonas. Não há motivos para não conceder o licenciamento ambiental. E eu acho que isso é bem óbvio. Não tem por que não fazer. Por que não iremos extrair riqueza do nosso solo? Por que não? O presidente da Petrobras alega, porém, nunca ter havido vazamento durante a atividade de perfuração em mar. O Jean Paul Prats também tá do lado, cara. Até o Paul Prats. Na avaliação de Prats, a exploração na margem equatorial é muito importante para a garantia da segurança e soberania energética nacional. Eu concordo com o petista Jean Paul Prats. Temos que garantir a segurança energética nacional. Eu acho que é por aí. Só que o problema é que é o discurso. E na prática, vai ou não vai ter? Que a Marina não quer. A Marina não vai deixar. Seu potencial petrolífero tem sido corroborado por descobertas recentes feitas por outras empresas em regiões vizinhas, como Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Na mesma região, todos esses países exploram. Mas o Brasil não pode. O Brasil não pode se desenvolver, porque o projeto de nação do PT é o atraso, é o retrocesso. É colocar uma âncora. Pressão. O gabinete de Marina enviou um ofício ao IBAMA em 14 de março contendo um abaixo assinado pro IBAMA
em defesa da biodiversidade das comunidades indígenas e tradicionais da Foz do Amazonas. O manifesto foi organizado pela ONG, os Zongueiros. Os Zongueiros. No dia 12 de abril, 80 organizações ambientais, os Zongueiros, mais uma vez, WWF Brasil, Observatório do Clima, entregaram a nota conjunta ao Ministério de Minas e Energia, Povos Originários, Pesca, Relações Exteriores, também ao IBAMA, pedindo o arquivamento do processo de licenciamento do bloco. Forças internacionais, ONGs estrangeiras pedindo não se desenvolvam, não tirem petróleo, sejam pobres, pelo bem do planeta. Mas deixa o Suriname, deixa a Guiana Francesa, deixa a Guiana, eles podem, vocês não. Ex-presidente do IBAMA, especialista sênior de políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, olha só, ela era do IBAMA. E esse é o Estadão, que é a bacia da Foz da Amazônia, região de alta biodiversidade. Um eventual vazamento de óleo levaria menos de 10 horas para alcançar águas internacionais, o que dificultaria a contenção. Rapaz, quando foi que vazou? Todo mundo pode explorar, menos o Brasil. Acho bastante questionável como opção estratégica para o país abrir novas fronteiras de petróleo em áreas sensíveis em 2030, numa época em que a tendência indica o petróleo caindo de importância. Quando presidiu o IBAMA em 2018, Sueli, ela negou a licença. Talvez não fosse 2030, porque poderia ter começado 5 anos atrás. 5 anos atrás poderíamos ter começado. Não, ela negou. Parabéns, Temer. Parabéns, Temer. Na mesma região, né, pela francesa Total Energies, que detinha os direitos exploratórios daquela área antes da Petrobras. Acho bastante questionável, né? Ah, meu Deus do céu. Vou continuar. Esse cara, ele não é direita. Não é um conservador. Esse cara estaria, talvez... Não sei nem se dá pra falar mais na esquerda. Vou botar assim, não, sei lá, na esquerda nacionalista, trabalhista. Lourenço Carrasco. Me deparei com esse tweet. Eu tô sempre acompanhando as bolhas da esquerda, a discussão. Quem manda mais na Amazônia? Os interesses do Brasil ou o desejo do rei Charles III? A Sua Majestade pediu a Lula para cuidar da Amazônia. Em cima disso, a ministra Marina Silva já sentenciou que a Petrobras não poderá explorar o petróleo no litoral do Amapá. Como sabemos, a coroa britânica é uma das principais fiadoras de Marina. Enquanto isso, nas ex-colônias inglesas e holandesa da Guiana, Suriname, a Shell, BP, ExxonMobil estão enchendo os barris de petróleo numa formação geológica que é a extensão da margem equatorial brasileira. Vamos todos usar o nariz de palhaço. E ainda fala assim, ó, exclusão aérea sobre área indígena. Um dos argumentos do IBAMA para negar a licença para esses poços que estarão no mar é que os helicópteros da Petrobras estariam perturbando as comunidades indígenas do Oiapoque. Não estão deixando o índio dormir na rede. Qual é o projeto de nação que queremos para o nosso país? Minha rede, minha vida. É esse. Vamos dormir de tarde. O índio, ele não tá podendo dormir sem barulho. Como se o helicóptero passasse para tudo que é lado, né? É inacreditável, gente. E o nosso Brasil? Aí, hoje de manhã, eu tava para fechar o vídeo. Um amigo meu mandou umas fotos de um livro. Olha a coincidência. Eu tava aqui. Esse print do Lourenço Carrasco tava aqui no vídeo. Já tem 3 dias que eu falo assim, ó, hoje vamos falar da Marina Silva. Aí chegou no final e falou, bicho, não deu. Ontem foi doce, eu falei, gente, tava aqui, mas não deu. Temos que falar daquilo ali. E já tava aqui esse sprint. Aí hoje de manhã um amigo meu mandou umas fotos de um livro. Quero mostrar pra vocês. Esse livro aqui se chama A Máfia Verde. Sabe quem escreveu esse livro? O Lourenço Carrasco. Eu falei, que coincidência. E o pior que ele mandou, eu li isso aqui e falei, rapaz, isso aqui é interessantíssimo. Eu já coloquei depois dessas farras do Lourenço Carrasco. Aí eu falei com ele. Ele falou, mas sabe quem escreveu esse livro? Eu falei, não. O Lourenço Carrasco. Eu falei, mas rapaz, que coincidência. Aí, olha isso daqui.
controlar as pessoas, vamos ver que ajustar isso, será um ajuste doloroso, sem dúvida. Não. O problema real, é este nacionalismo estúpido e os projetos de desenvolvimento aos quais ele leva. O problema é ter um projeto de nação. O problema é de querer desenvolver o nosso Brasil, não querer ser uma colônia do mundo. Pergunta, como vocês podem lidar com isso? Aí o Lovejoy responde, não é fácil. Antes de tudo, precisamos ter certo controle sobre os ministros de planejamento nestes países, especialmente os países maiores. A crise da dívida é bastante conveniente, referente à crise que seguiu a moratória do México, blá, blá, blá. Ela é perigosa, mas é também uma oportunidade. Vai exigir cortes e algumas decisões difíceis. Talvez seja possível quebrar alguns setores nacionais, como o petróleo no México, porque é ineficiente e requer muito capital. Bom, o setor de petróleo no Brasil quebrou um tempo atrás, né? Você vê até que é interessante. E você vê que eles estão tentando impedir o desenvolvimento da Petrobras lá na bacia amazônica. Aí você se pergunta, quem é esse Lovejoy? Eu perguntei para mim, eu falei, irmão, esse livro aí é ficção ou esse papo aí é real? Essa pessoa existe, né? Às vezes pode ser um livro de fantasia. Aí ele mandou essa imagem aqui embaixo, ó. Durante anos, o Lovejoy foi um dos principais representantes do aparato ambientalista no Brasil, atuando inclusive como um consultor de vários programas das Nações Unidas no país. Em setembro de 2000, em Cuiabá, durante uma de suas visitas, ele negou que tenha concedido entrevista anterior, o que também fez por escrito por solicitação do WWF Brasil no processo movido pela ONG contra o MSIA. Aí depois, tem essa aqui, nesse livro. Vamos ver o que está no livro. Como vocês mudarão sua política de investimento? Não deve ser fácil. Aí ele fala, é verdade, mas não é impossível. Estamos sugerindo que se você usar as considerações ambientais que recomendamos, isto permitirá que você reconfigure sua estratégia de desenvolvimento. Por exemplo, no Brasil, você tem estes ambiciosos projetos para a exploração de alumínio. Bem, é uma boa ideia, mas não pode ser realizada sem uma oferta maciça de energia. Energia elétrica, termoelétrica, etc. Petróleo e energia também. E aí que residem certos problemas. Os brasileiros, e eu sei disto de uma experiência de 17 anos, pensam que podem desenvolver a Amazônia, que podem tornar-se uma superpotência, vivem de peito estufado com isso. Portanto, você tem que ser cuidadoso. Você pode ganhá-los com pouco. Deixe-os desenvolver a bauxita e outras coisas, mas reestruture os planos para reduzir a escala dos projetos de desenvolvimento energético, alegando razões ambientais. Meu Deus, e se tiver um vazamento? Meu Deus, e se o índio acordar depois da sonequinha, com o helicóptero passando? Eles não podem conseguir dinheiro agora. Então fazemos com que alguns bancos amigos digam a eles que eles podem conseguir dinheiro para o que estamos sugerindo. Então, algum de nossos amigos no Ministério de Planejamento vem e dizem que isto é uma boa ideia. Tradução. E era uma coisa que você me questionava no passado, né? Esse papel desses bancos do FMI, etc, tudo mais, Banco Mundial, porque eles nunca te dão empréstimo. O que tu quer? Você me dá dinheiro? Não vou te dar dinheiro. Tu tem que me explicar para que tu quer dinheiro. Aí eu vou ver se eu te dou ou não. Aí eu tenho que ver. E o que é que tem que estar na cabeça e de forma bem clara e bem simples? Dinheiro e oferta de crédito é limitado, algo limitado. Mesmo para um país. Não tem para todo mundo. Calma, não é assim. E quando todo mundo vai atrás do crédito, né, os juros aumentam. E aí começa a ter uma certa escassez. Diante disso, o banco fala assim, ó, eu não tenho 1 bilhão, mas eu tenho 500 mil. Pô, 1 bilhão, tu precisa de 1 bilhão para aquele projeto. Mas tem outro projeto que às vezes não é tão bom, tão interessante, e 500 mil faz. Não, então pega ali o 500 mil. Aí tu pega, faz aquele projeto, aí pega aquilo aí. Aí vai soltando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Daqui a pouco, quando tu vê, tu já tá tão endividado que os projetos reais, os projetos estruturantes, tu não consegue tirar do papel. Por juros, por dívida, por falta de crédito no mercado e diversas outras coisas. Eu pergunto qual é o projeto de país que nós queremos. E aí eu sei que o vídeo já está longo, mas eu quero comentar sobre isso para poder fazer um pouco mais de sentido. Eu falei esses dias que dá para ser conservador nos costumes e conservador na economia. Você pode discordar de mim sem nenhum problema. E continuamos sendo amigos. Mas eu vi uma postagem do Zema que me levou a alguns questionamentos. Você vê até o Marcel Van Hatten falando, ó, meu presidente, curte se concorda. Eu não curto não, porque eu não concordo. Não que ele seja presidente,
Eu não concordo com a ideia do Zema. Em parte, pelo menos. O Zema fala o seguinte, né? Postou ali uma foto na frente da Nasdaq. O mineiro enche o coração de orgulho em ver o Vale do Jequitinhonha, esquecido por anos, ser destaque no mundo e se transformar no Vale da Esperança. Por quê? O projeto Vale do Lítio, lançado nos Estados Unidos. Lá, para lançar aqui. Depois de muito esforço do governo de Minas, o governo de Minas se esforçou para lançar um projeto nos Estados Unidos, não no Brasil. Vai transformar a região em potência na produção de lítio mineral, de produção de lítio, mineral essencial para a fabricação de baterias, gerando oportunidade de empregos no norte e nordeste de Minas. E, gente, qual projeto de país nós queremos para o nosso Brasil? Precisamos discutir um projeto de país. Olha essa notícia. Isso aqui é a África. África. A África se prepara para manter mais dos lucros do boom do lítio. A África também tem lítio. Mas a África não quer vender o mineral, não. A África quer, no mínimo, extrair o lítio, processar minimamente, para só assim poder vender. Porque vender a commodity só ali o metal, puro, duro, sem estar refinado, é muito barato, não compensa. Você está basicamente dando de graça. E nem gera tanto emprego assim. Onde está? Qual é o nosso projeto de país? Zema, ao invés de falar para pegar o mineral, vender para a revolução, vamos trazer umas indústrias para o Brasil. Dá uns incentivos fiscal. Traz a indústria para cá, que aí gera mais emprego ainda. Aí tem emprego para extrair, tem emprego para refinar. Monta até a indústria de bateria. Mais um emprego depois para pegar o refino e já transformar num produto mais agregado. Aí a gente começa a ganhar dinheiro. Países africanos ricos em lítio, incluindo Zimbábue e Namíbia, estão tentando desenvolver indústrias de processamento e refino para capturar mais dos lucros da demanda global pelo material da bateria. À medida que a indústria automobilística muda para veículos elétricos e preços e a demanda do lítio disparam. Por sua vez, os países africanos estão determinados a reter mais do valor de seus recursos do que no passado, o que significa não apenas minerá-los, mas processá-los antes da exportação, o que economicamente é chamado de beneficiamento. Vamos insistir para que todo o lítio extraído no país seja processado no país. O Brasil é pior que a África? Eu tô errado em não querer entregar a preço de banana o lítio que tem no Brasil? Eu sou maluco? Eu sou maluco querer que instalem indústrias no país? Quem desenvolva um parque industrial no Brasil? Que o Brasil seja autossuficiente de tudo? Eu tô maluco? Em dezembro, o Zimbábue impôs uma proibição às exportações de lítio bruto. Uma medida destinada a impedir o contrabando de minério de lítio e estimular as minas a processá-los no país. Fizemos planos para permitir apenas a exportação de concentrados. O bruto não sai mais, disse o ministro de mineração do país, Winston Chitando, a Reuters. Por causa da proibição, outros investidores vieram querendo enxugar os minérios de lítio e desenvolvê-los para o estágio concentrado. Falou, tá proibido. Após a proibição, os investidores falaram, tá proibido, a gente continuar precisando, então como é que faz aí pra gente montar uma indústria no país? Como é que faz aí pra gente montar uma indústria aqui, né, no Zimbábue? Vamos botar aqui, né, formar uma galera. Aí não é só a indústria, aí você desenvolve também ali os setores diversos, aí vem um Senai da vida, tem que preparar, o Senai não só tem um curso, tem outros, você começa a gerar mais mão de obra especializada para outros setores, a turma começa a ver, pô, a área técnica é bacana, daqui a pouco a coisa né, pega-se na engrenagem e vai. Eu tô errado em querer que o Brasil seja minimamente parecido com a África. Vamos perder pra África. Aí qual a preocupação do Zema? Vender lítio bruto, barato, né? É melhor emprego, marketing, né? Sua estratégia para nacionalizar seu nome para 2026. Existe a meus olhos hoje, uma incompatibilidade da agenda liberal com a agenda conservadora. Eu não compro mais a história do vamos privatizar tudo. Eu nunca comprei e hoje muito menos ainda. Mas para não ficar só na crítica, até já mostrou o exemplo da África. Eu vou trazer mais um exemplo. É o Salvador. É o Salvador, desse tamanho, ovo. Acabei de assinar a lei de incentivos à manufatura de inovação e tecnologia, que elimina todos os impostos, renda, propriedade, ganho de capital, tarifa de importação sobre inovações tecnológicas, software, programação de aplicativos, inteligência artificial, fabricação de hardware de computador, ou seja, semicondutores e comunicação.
Irmão, a Intel, Nvidia, AMD, vocês estão aí, vocês querem montar empresa aqui? Imposto, ó, não tem imposto. Vem e traz a tecnologia para cá. Vamos construir um parque industrial aqui no país. Algo bem similar ao que aconteceu lá no Oriente. Eu tô errado em querer isso pro Brasil? Tô maluco? Mais um exemplo para mostrar qual é a minha linha. DeSantis. O DeSantis todo mundo conhece. Não, né? Tem muita gente que conhece. Inclusive tá disputando aí ele e o Trump, né? Para ver quem vai ser o candidato do Partido Republicanos. É um cara de direita, conservador, todo mundo, assim, ninguém vai questionar o posicionamento ideológico do DeSantis. A Flórida não permitirá que o Partido Comunista daquele país compre terras agrícolas ou próximas à nossa infraestrutura crítica. Não queremos os comunas aqui no nosso estado. Então, assim, cara, dá para fazer tudo bonito, tudo bacana, mas tem que ter um projeto de país, ter um projeto de nação. A direita, eu sempre digo, ela é muito simples, porque a direita ela não tem expectativas. O cara só quer viver a vida dele em paz, de tão caótico que é o Brasil. É um caos esse país. Como tá? Jesus Cristo, tá cada dia pior. Mas é por isso mesmo que vamos dar o próximo passo. Vamos, no mínimo, começar a questionar qual é o projeto de nação que nós desejamos. Vamos fazer com que as pessoas mais ao centro, os liberais, comecem a olhar, pô, aquela turma não são um bando de maluco, né? Os bolsominions malucos. Não, aquela turma tá discutindo o Brasil. Tá discutindo como fazer com que nossa economia avance. Como solucionar problemas de segurança pública. A gente vai sequestrar, tomar de assalto o termo projeto de nação. Vai ser nosso. Falou de projeto de nação, vai pensar em direita. E para encerrar o vídeo, que já tá com 1h11, meu Deus do céu. Teve uma coisa que eu cheguei na conclusão mais cedo aqui, era ontem para vocês, que eu falei, cara, Olavo de Carvalho, ele foi gênio nessa daqui. Porque Olavo de Carvalho, ele tinha uma fala, que era o seguinte: você não tem como vencer um debate, usando os termos, quando você entra e você aceita os termos do outro lado. Eu quero falar isso daí, você entrar num debate onde toda discussão, todo vocabulário, o domínio daquelas expressões é da oposição, é da esquerda, é disso, daquilo, outro. Hoje, quando eu observo, assim, algumas lives da esquerda, algum posicionamento de alguns grupos, tipo PCO da vida, você vê que eles criticam o Jorge Soros. Eles criticam essas ONGs. Só que eles não falam de globalismo. Eles não falam, por exemplo, de metacapitalista, que são termos do Olavo de Carvalho. E eu tenho a mais pura convicção que o Olavo entendia o que a esquerda chamava de imperialismo. O Olavo entendia o que a esquerda se referia como neoliberais. Só que ela falou, cara, se eu utilizar os termos que a esquerda usa, cara, o domínio tá lá. Eles que dominam esses termos, né? Sabe, não tem como se apropriar daquilo, trazer pro discurso, englobar no discurso da direita e falar, e a gente conseguir colocar de uma forma que não vai dar, vai tomar pernada. E no debate público, na narrativa, no campo das ideias, a gente perdeu. Então, esse debate é extremamente importante. E a gente vai formar o nosso arcabouço de ideias de projeto de nação. Daquele jeito. Fala hoje, semana que vem aparece uma notícia interessante, faz a mesma pergunta, vejo vocês na rede social uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Daqui a 6 meses, as pessoas vão estar... Aquela turma está discutindo projeto de nação. E a gente vai avançar com isso. Sei que vamos conseguir. Eu não vou desistir, eu não consigo desistir do Brasil, sou otimista. E eu fico por aqui e digo, se guarda meu trabalho, faz no canal, tem um botão de valeu, tem o pino na descrição. Hoje não saiu aquela versão bonita do Atlas de março, mas já está disponível a versão, aquela mais básica, né? Aquela versão mais minimalista, uma palavra bonita, já está disponível no site, kimpae.com.br, o Atlas de março de tudo que aconteceu nesse desgoverno e ao redor do Brasil. Eu fico por aqui, aquele grande beijo e abraço, compartilhe o vídeo, tamo juntos e até amanhã com fé em Deus. Fui!